Curso Telas Comentadas do EPROC, o sistema comentado de maneira curta, objetiva, com latidos e miados. Todos querem participar desse momento aí de implementação do EPROC de alguma forma. E todos são bem-vindos. Tela Intimação Eletrônica, parte 2. A primeira parte do vídeo fala da parte do topo do formulário da tela intimação eletrônica, principalmente das espécies de citação e intimação das espécies de citação e intimação a se realizar no processo. Essa segunda parte agora vai falar mais a respeito dos destinatários da intimação. Após selecionar uma das formas de intimação de evento de citação e intimação, começa um segundo momento da tela intimação eletrônica, indicar os destinatários e os prazos. Essa tela é uma teoria geral das intimações, o básico está aqui. Eu costumo dizer que o EPROC ele tem tal como o processo civil e o processo penal possuem introdução aos processos e eles possuem teoria geral e parte aplicada, a mesma coisa com o EPROC. Ele possui uma teoria geral das minutas, que é a parte do cadastramento de uma minuta ser bifásico, o procedimento. Ele possui uma teoria geral dos eventos, que possuem eventos com minuta e sem minuta, e ambos são relacionados com a questão das preferências. E a intimação eletrônica também aí tem uma teoria geral aí a respeito da tela, que é as espécies aí de intimação e a segunda parte dos destinatários e dos prazos. Dominados esses conceitos, o sistema chega a ficar até monótono para o usuário. Então a primeira parte da tela nós já falamos das preferências. Quem não trabalha com preferências vai preencher o raio desse formulário campo por campo todas as vezes. Após a importante faixa, selecionar a forma de intimação. E uma vez preenchido, uma vez selecionada a opção desse campo, surgem os campos de prazos e de destinatários. Então, uma vez selecionado esse campo, vai aparecer o resto do formulário. E aí chega a hora de selecionar quem e quanto de prazo. E se é o caso de urgência. Então, informa-se a espécie de intimação-citação e aí o próximo passo é informar se é o polo ativo, o polo passivo, outras figuras do processo, quantidade de prazo ou data específica. O EPROC possibilita que seja fixado o prazo, a quantidade de dias ou data determinada. E ainda se trata de intimação urgente. Então, nessa faixinha destacada em verde, é possível selecionar destinatários de forma isolada ou marcar todos ao mesmo tempo. Então, é possível que todas as partes envolvidas sejam marcadas, né? E a intimação urgente de todos. Então o EPROC é redundante em recursos, fica a gosto do freguês. É possível informar apenas o número de dias, informar uma data final específica e ainda marcar a intimação como urgente. Então, na intimação, o usuário interno terá essas opções para realizar aí o seu trabalho. Quem trabalha com processos relacionados ao INSS, Caixa ou outra entidade cadastrada junto ao EPROC deverá ficar atento a esta opção.
Existem casos que o usuário, isso é mais, isso é mais aplicável à realidade das federais, unidades externas. Então, aqueles que não são partes do processo, eles são chamados de unidades externas. E aí a intimação de unidades externas que possuem uma faixa própria quando marcada essa opção aqui. Então, quem é de federal, existe aí a opção das unidades externas relacionadas à competência da federal. A seguir, na tela, já falamos de preferências do evento que vai ser objeto da intimação. Acabamos de falar do destinatário, do prazo e da urgência ou não de uma intimação e da presença das unidades externas, da intimação de unidades externas. A seguir, vem outro campo importantíssimo que é o objeto da intimação, do que a pessoa será intimada. Aqui, basicamente, é o como, aqui é o quem e quando, e aqui é o que, ou do que será intimada a parte. Aqui se escolhe o número do evento a ser realizada a intimação. Na outra tela eu dizia que geralmente nós usamos aqui no evento, a gente informa aqui intimação eletrônica de despacho e decisão, porque quem já conhece bem o sistema sabe que aquela pessoa será intimada exatamente de uma decisão. Então, o objeto da decisão é o objeto da intimação, uma decisão, e aqui se escolhe a decisão a ser intimada. Aí fica a correlação da espécie de intimação com o objeto da intimação, eles ficam equivalentes. Na sequência, o próximo campo mais importante, o objeto da intimação, o evento a ser intimado. Se desejar selecionar mais de um evento a ser objeto da intimação, clique no mais, destacado aqui de roxinho. Então, é possível ao usuário do EPROC, por meio desse maisinho aqui, ele pode intimar de 1, 2, 5, 10, vários eventos simultaneamente. Ele pode intimar de vários, não é uma intimação para cada um, é uma intimação de vários atos. E ainda tem a opção aqui de destacar um documento da intimação. Se eu quisesse destacar, deixar ainda mais explícito para o destinatário que para prestar atenção nessa minuta, eu poderia marcar essa opção aqui. Eu viria aqui no quadradinho, marcaria. E se o usuário quiser intimar a parte sobre um documento específico e não o evento inteiro, marque essa opção aqui, ó. Habilitar a opção de intimação por documento. Isso aqui é recomendado no caso de um evento, no caso de um evento que conste muitos documentos, para chamar a atenção da parte a respeito especificamente de um, para auxiliar, né, naquele princípio de colaboração processual. O sistema irá pedir para marcar essa opção a fim de realizar a intimação. Então, toda vez que o usuário preenche esses campos do formulário da intimação, ele deve vir aqui, marque essa opção após confirmar. Isso aqui é meio para confirmar ao sistema que você está ciente do correto preenchimento de todo o formulário. Muitas vezes, quando esse quadradinho não é preenchido, o sistema não deixa terminar a operação e pede para você marcá-lo. Então, preencheu o formulário, chegou aqui, marque essa opção após confirmar. Então, clica no quadradinho, marca a opção para conseguir finalizar a intimação. Aí chega a faixa de gerenciamento de localizador, né? Geralmente é recomendável que da intimação já se indique o próximo localizador, né? Já é uma movimentação aí 2 em 1. Certifique-se que o localizador a ser substituído esteja marcado para que saia da capa do processo.
Se o localizador for ganhar a companhia de outro, não precisa selecionar nenhum. Então a lógica dessa faixa de troca de localizadores é a seguinte: se eu quero que esse aqui saia, eu seleciono, faço ele ficar marcado de cinza e informo aqui o novo localizador. Aí é o caso de substituição. Eu informo aqui e marco o novo localizador, esse será substituído pelo novo. Agora, se eu não marcar nada aqui, se eu não marco nada aqui, e eu venho aqui em novo localizador, eu venho no novo localizador e informo apenas um novo, acontecerá a adição. Será acrescido esse localizador aqui. E aí ele vai entrar na capa do processo. Então, é o cuidado que o usuário tem. Os usuários devem ter muito cuidado com essa faixa, porque colocar processo em um localizador errado pode induzir um colega a erro, a fazer algo que já foi feito, ou forçar um colega a abrir um localizador sem ter necessidade. Então é muito bom tomar cuidado com essa faixa. Informe aqui o novo localizador a ser adicionado à capa do processo, caso seja necessário. Verifique se fez a operação correta com os localizadores atuais. Então, aquela dica que eu dei de seleção dos localizadores atuais e para substituição pelo novo. No momento da intimação também é possível programar a troca de localizadores. Aí, se o usuário faz intimação e ele faz troca de localizador, é uma movimentação 2 em 1, porque ele fez duas coisas ao mesmo tempo. Quanto mais coisas ao mesmo tempo, mais rápida a movimentação. Aqui um campo importante. Se o usuário não informar na faixa lá acima, que é essa faixa aqui, se ele não informar o prazo aqui ou a data aqui e ele não marcar aqui entre autor e réu a intimação, um momento ou outro ele terá que fazê-lo. Então o momento pode ser que seja aqui. Importante, se o usuário não informar na faixa lá acima o destinatário e o prazo, deverá selecionar aqui embaixo o destinatário da intimação e informar o prazo. Então, geralmente, eu por hábito já faço aqui em cima e já elimino essa etapa. Quem não o fizer aqui em cima vai ter que marcar aqui embaixo o destinatário. Vai ter que marcar aqui embaixo o destinatário da intimação e informar o prazo na sequência. E por fim, para terminar essa parte de intimação, preenchidos todos os campos ou após utilizar uma preferência, é só clicar no intimar, que lá na árvore de eventos vai aparecer a intimação. Vejam o trabalho que a preferência poupa de preencher um formulário. Por preferência, tudo isso aqui aparecerá preenchido. O arquivo com os comentários dessa tela encontra-se disponível na descrição do vídeo. Até o próximo.